Fala galera, e aí? Como é que estão todos? Espero que bem. Vamos dar seguimento aqui à nossa aula. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Só um minutinho. Onde que nós estamos? Acho que é aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está dando certo. Beleza. Tá, show de bola. Simbora, galera. Então, olha só. Retomando alguns pontos que a gente viu, fazendo uma breve revisão sobre o que a gente já conversou. Primeiro, falamos lá sobre alguns princípios do processo penal, né? Conversamos sobre a principiologia processual penal. Claro, tem outros princípios que a gente não viu, mas a gente viu os princípios mais importantes e no decorrer do semestre a gente vai complementando o nosso estudo com os outros princípios que acabaram ainda não aparecendo. Quais são os princípios que a gente já estudou? Princípio da jurisdicionalidade, que se subdivide no princípio do juiz natural, no princípio da imparcialidade e na necessidade de ter uma duração razoável do processo. O que significa dizer isso? Significa que, se eu cometer um crime, eu posso ser responsabilizado, mas, para que eu seja responsabilizado, eu preciso ser condenado. Condenado por um juiz. Não basta que seja qualquer juiz. Tem que ser um juiz natural, ou seja, com competência estabelecida pela Constituição. Esse juiz, além de ter competência estabelecida pela Constituição, deve ser um juiz imparcial. Ele não deve estar inclinado a decidir a favor de uma ou outra parte. E o meu processo tem que ser resolvido dentro de um prazo razoável. Tem que ter uma duração razoável. Tá, galera? Depois nós falamos sobre o princípio acusatório. O princípio acusatório significa que não é possível a gente autorizar que a gestão da prova fique nas mãos do juiz. A gestão probatória deve ficar a encargo das partes. Então, a gente tem aqui um juiz alheio ao embate que se desenvolve aqui embaixo entre as partes. Nós temos acusação, defesa, aqui que ocorre o deslinde probatório, aqui que serão produzidas as provas, e essas provas vão subsidiar a decisão do juiz. Não pode o juiz descer do seu distanciamento e atuar na produção de prova, seja em favor da defesa, seja em favor da acusação, tá? Falamos também sobre o princípio da presunção de inocência. A Constituição diz que nós somos inocentes até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado, e essa presunção de inocência irradia efeitos em 3 dimensões. Primeiro, uma norma de tratamento. Dentro do processo, eu devo ser tratado como inocente, ou seja, a menor quantidade de direitos meus que precisem ser tolhidos devem ser... a menor quantidade de direitos meus devem ser restringidos no decorrer do processo criminal. Por quê? Porque eu sou inocente, estou sendo processado, sou réu, mas sou inocente. Também, fora do processo, não é razoável se autorizar que a mídia, enfim, se valha de uma acusação para deturpar a presunção de inocência. A presunção de inocência tem efeitos também na dimensão de norma probatória, ou seja, o ônus probatório é inteiramente do Ministério Público. Eu, por ser inocente, por ter essa condição estabelecida na Constituição, não preciso fazer prova da minha inocência. Isso é presumido. O Ministério Público me denuncia, eu, Felipe, sou inocente, e quem tem que provar que eu não sou inocente é o Ministério Público. Eu não preciso provar nada. E também na dimensão de norma de julgamento. Se lá no final do processo, produzidas todas as provas, o juiz se deparar com o substrato probatório que não lhe confira certeza sobre a minha responsabilidade penal, ele deve privilegiar o princípio da presunção de inocência na modalidade de favor rei e deve me absolver. Ele só não vai me absolver se ele estiver plenamente convencido de que eu sou o autor do fato. Se ele tiver alguma dúvida, ele acha que fui eu, mas não tem certeza, ainda assim ele me absolve. Temos o princípio do contraditório, segundo o qual eu tenho a possibilidade de impugnar os elementos probatórios e de contradizer os elementos probatórios que foram apresentados a mim. Então, a prova pode ser contraditada, tanto a acusação quanto a defesa têm o direito de rebater as provas apresentadas, e a ampla defesa. A ampla defesa estabelece que o réu tem o direito de se defender no decorrer do processo, valendo-se de todos os meios de prova que estiverem ao seu alcance, dos meios de prova disponíveis. A ampla defesa se subdivide em defesa técnica. Ninguém pode ser processado sem um advogado, sem um defensor público.
mesmo que eu não queira. Não quero advogado. Não, eu não tenho capacidade para abdicar da minha defesa técnica. E a defesa pessoal, que é exercida pelo próprio réu. A defesa pessoal pode ser positiva, quando o réu fala, quando o réu dá sua versão, quando o réu contrata o advogado, e pode ser negativa, quando o réu exerce o seu direito de não se auto-incriminar. O réu tem o direito de não se auto-incriminar, ele não precisa fazer prova contra ele mesmo. O princípio do nemo tenetur si detedere. E a motivação das decisões judiciais. Toda e qualquer decisão judicial deve ser fundamentada. Eu preciso entender o motivo pelo qual o juiz decidiu daquela forma. Para quê? Mesmo que eu não concorde, eu compreenda qual foi o raciocínio que o conduziu à decisão em tal ou qual sentido. Adiante, galera. Depois nós falamos sobre o sistema inquisitório. O sistema inquisitório é aquele que o juiz reúne na sua própria mão a função de acusar e julgar. Então, no sistema inquisitório, nós temos um juiz que instrui o processo, um juiz que acusa e um juiz que julga. Nós temos ali como regra o sigilo, processo escrito, o réu tem dificuldade no exercício da sua defesa e depois nós passamos para o sistema acusatório, sobre o qual já conversamos um pouco. O sistema acusatório, ele se caracteriza especialmente pela gestão probatória, pela atividade probatória ficar a cargo das partes. São as partes quem produzem as provas e o juiz somente julga. O processo aqui é público, o processo aqui é oral. Existe trânsito em julgado, as garantias são mais acentuadas nesse sistema. O sistema misto ele se divide em duas fases. Então, nós temos aqui uma primeira fase, que seria uma fase orientada por um sistema inquisitório, e uma segunda fase, que seria uma segunda fase, a fase processual, aí, orientada por um sistema acusatório. O sistema brasileiro, durante muito tempo, a doutrina ou caracterizava ele como misto, ou por ter o inquérito policial, né, inquisitivo, e depois por ter o processo, em tese, acusatório. Tinha gente que classificava ele como sendo neo-inquisitório, ou seja, tinha uma roupagem, podia ter uma roupagem acusatória, mas na verdade tinha dispositivos que possibilitavam que o juiz fizesse prova, produzisse provas de ofício. E atualmente o artigo 3A do Código de Processo Penal expressamente estabelece que o processo penal brasileiro terá estrutura acusatória. Isso foi objeto de reforma do pacote anticrime, a Lei 13.964, mas esse dispositivo especificamente está suspenso por decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Então, apesar da existência da inserção desse artigo no nosso ordenamento jurídico, a sua eficácia está suspensa. Tá, galera? Os principais pontos que a gente já viu. Vamos adiante. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a aplicação da lei processual penal. Quais são os principais pontos importantes da aplicação da lei processual penal no tempo e da aplicação da lei processual penal no espaço, tá, galera? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar aqui, me chamem lá no Instagram, me mandem um direct, me mandem um e-mail, tamo junto, tá? O que vocês precisarem, estou à disposição. Então vamos lá, como que vai ser dividido aqui? Primeiro a gente vai falar sobre a aplicação da lei penal no espaço. Como assim? Toda a lei processual penal, tá? Estamos falando aqui da lei processual penal. Toda e qualquer lei processual, toda e qualquer lei, na verdade, mas aqui o nosso objeto, toda e qualquer lei processual penal, ela tem aplicação em determinado lugar, ou seja, em determinado espaço, aonde que a gente vai conseguir aplicar essa lei. A gente está lendo uma determinação legal e essa determinação legal vai ser aplicada onde? Na cidade, num só estado, no Brasil inteiro, só nas capitais, vai ser aplicado em outros países, quando for um crime envolvendo um brasileiro, a gente vai identificar isso, tá? O que o nosso CPP, o que a nossa legislação fala sobre onde será aplicada a nossa lei processual penal. Além disso, eventualmente pode ocorrer alguns conflitos de lei processual no tempo. O que é isso? As leis, elas não duram para sempre. Acabei de falar para vocês que no final do ano passado o pacote anticrime modificou uma lei processual penal. E aí, como que essa nova lei vai gerar efeitos quando? Nós temos aqui, imaginemos, né, uma lei, a Lei 1, que está regendo um processo, e daqui a pouco surge a Lei 2, que afasta ou revoga a Lei 1. Então, a Lei 1 perde eficácia e a Lei 2 começa a agir. Como que a gente vai resolver esse problema? Como que a gente vai resolver essa sucessão de leis? Nós temos aí duas leis. Como que eu sei
que essa está valendo, ou que essa vai valer até o final do processo, ou essa aqui para de valer imediatamente. É sobre isso que a gente vai conversar, tá? Um ponto muito importante. A gente está falando aqui sobre lei processual penal, tá? As normas que regem a lei processual no tempo e no espaço são bem diferentes das leis que regem, das normas que regem a lei penal no espaço, tá? Muita atenção. Se a gente estiver diante de uma lei com conteúdo penal, com conteúdo material, o que nós estamos conversando aqui não vai se aplicar, em regra, tá? Então vamos adiante. Sobre a aplicação da lei penal no espaço. Só lembrando, né, que a lei processual penal ela vigora em determinado lugar, na esteira daquilo que a gente tinha visto, em determinado momento. Então, essa lei vai ser para o Brasil de agora, digamos assim, tá? É sobre esse tópico que nós estamos falando agora. Reiterando também que estamos falando sobre a aplicação da lei processual penal e não da lei penal. Beleza, agora especificamente sobre a aplicação da lei penal no espaço. Temos lá o nosso Código de Processo Penal. Onde que o nosso Código de Processo Penal vai ser aplicado? Onde que as disposições do processo penal irradiarão efeitos? Galera, como regra, o nosso Código de Processo Penal vai ser aplicado aos crimes, às infrações penais, aos processos que estão tramitando dentro do território nacional. Então, houve um crime no Brasil, aplicará, esse crime vai ser regido, em regra, pelo Código de Processo Penal. O processo que vai apurar a responsabilidade penal sobre aquele crime vai ser regido pelo Código de Processo Penal. Essa é a regra, tá, galera? Essa conclusão decorre do fato de o Brasil ter adotado o princípio da absoluta territorialidade. Então, aqueles processos que estão tramitando em território nacional serão regidos pelo Código de Processo Penal, independentemente da cidade. Pode ser na cidade mais ao sul do país, pode ser na cidade mais ao norte do país. Todos esses processos serão regidos pelo mesmo ordenamento jurídico, pelo mesmo Código de Processo Penal, tá? Então, a legislação processual penal brasileira é aplicada às infrações penais praticadas no Brasil. Um ponto importante, não é possível que a gente cogite da criação de códigos processuais estaduais, tá? Nós temos um Código de Processo Penal, que é uma lei federal, e é ele que vai regulamentar as questões processuais. Não pode cada estado criar o seu Código de Processo Penal. Isso é vedado, tá? Pelo fato de que somente a União tem competência para legislar sobre matéria processual. Então, o Código de Processo Penal, nosso CPP, vai ser aplicado de forma abrangente em todo o território nacional. É óbvio, né, galera, que a gente está falando de teoria. Na prática, a gente vê distinções de uma vara para outra. Tem a primeira vara criminal, o cara trabalha de um jeito, tem a segunda vara criminal, o cara trabalha de um jeito, mas é óbvio, isso é questão de interpretação, é questão de metodologia, é questão de organização do cartório, é questão de procedimento, mas todas elas devem obediência e devem ser regidas pelo Código de Processo Penal, que é um instrumento normativo que, em regra, vai modular o processo. Evidente, né, galera, que toda regra tem o quê? Exceções. Então, nós temos algumas exceções ao princípio da absoluta territorialidade. Temos algumas exceções que permitem que o CPP não seja plenamente aplicado. Quais são essas exceções? Vamos dar uma olhada. Primeira delas, tratados, convenções e regras de direito internacional. A aplicação do Código de Processo Penal pode ser pontualmente afastada em razão de alguma norma específica prevista em legislação internacional. Então, se houver um tratado, uma convenção, uma regra de direito internacional que afaste a aplicação do CPP em determinado ponto num processo, tudo bem, não tem problema. É uma exceção válida, uma exceção que se acolhe na nossa teoria da aplicação da lei penal no espaço, tá? Então, eventualmente, algum tratado, convenção ou regra de direito internacional pode afastar de forma pontual, de forma específica, a incidência do Código de Processo Penal. Segunda exceção é nos casos de jurisdição política, especificamente
nos casos dos crimes do presidente da República e dos ministros de Estado, naqueles crimes conexos com os do presidente da República, e também no caso de julgamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Sobrevindo alguma dessas hipóteses, julgamento por uma infração penal do presidente ou dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do presidente, ou os ministros do STF nos crimes de responsabilidade, o CPP não se aplica porque nós temos um procedimento próprio previsto na Constituição Federal. Então, esse processo será regulamentado pelas disposições da Constituição Federal, tá? No caso dessa jurisdição política, então, especificamente nos casos que a gente está aqui vendo, o que vai reger o procedimento é a Constituição Federal e não o Código de Processo Penal, beleza? Adiante. Outra exceção, processos de competência da Justiça Eleitoral. Em regra, os processos que envolvem a Justiça Eleitoral, crimes eleitorais, se aplica o Código Eleitoral, tá? O que vai reger o procedimento é o Código Eleitoral. Subsidiariamente, ou seja, se falta alguma disposição ou de forma secundária, pode se aplicar o Código de Processo Penal, mas o grosso, a regra, o que vai direcionar o processo é o Código Eleitoral. O CPP é um diploma subsidiário nesse caso, tá? Próxima exceção, processos de competência da Justiça Militar. Os processos de competência da Justiça Militar seguirão o Código de Processo Penal Militar. Então, a regra, o direcionamento vai ser dado pelo Código de Processo Penal Militar nos crimes de competência da Justiça Militar, assim como o Código Eleitoral vai orientar os crimes de competência da Justiça Eleitoral. Tanto na Justiça Eleitoral quanto na Justiça Militar, o Código de Processo Penal é aplicado subsidiariamente. Se falta alguma coisa, se existe alguma lacuna na legislação específica, a gente recorre à legislação ordinária, tá? E o nosso outro caso é a legislação especial. Se existe um rito específico previsto em legislação especial, a gente vai aplicar o rito específico em detrimento do Código de Processo Penal, que vai servir de aplicação subsidiária. Como assim? Me dá um exemplo. A nossa legislação especial, ela é composta pelas chamadas leis especiais, né? Ou leis extravagantes. O que são as leis especiais ou leis extravagantes? São leis que tutelam algum ponto específico do nosso ordenamento jurídico. Todos os crimes, nem todos os crimes do nosso ordenamento jurídico estão no Código Penal. O Código Penal vai ter lá 360, mais ou menos, agora não me lembro, mas talvez 360 crimes, do 121 até o 360, melhor dizendo. Mas existem muitos crimes que estão previstos em lei especial. Porte de arma, está no Estatuto do Desarmamento, lavagem de dinheiro, está na lei de lavagem, crimes de licitações, está na lei das licitações, crimes contra o meio ambiente, está em lei especial, tráfico de drogas, está em lei especial, Maria da Penha, uma lei especial, enfim, são várias, crime de trânsito, estão em lei especial. Além do nosso Código Penal, várias outras leis esparsas, outras leis especiais, leis extravagantes, regulamentam comportamentos, condutas e temas importantes também do nosso direito. Algumas dessas leis especiais estabelecem um regramento específico, um rito específico para o processo. Nesses casos, se a lei especial estabelecer um rito específico para como o processo deve andar, o CPP vai ser aplicado de forma subsidiária, preferindo-se que o processo se oriente pela lei especial. Um grande exemplo é a Lei 11.343, que é a lei de drogas. No crime de tráfico de drogas, nós temos um procedimento específico. Então, todo mundo que for processado por tráfico vai ter o seu processo regido pela Lei 11.343. E, eventualmente, o CPP subsidiariamente pode irradiar efeitos nesse processo. Mas a regra é que a lei que oriente, que ordene os atos processuais e a forma como o processo vai andar. Tá, galera? Então, aqui, para a gente resumir, em suma, o Código de Processo Penal é aplicável aos processos de natureza criminal que tramitem no território nacional. Essa é a regra geral, decorrente do princípio da absoluta
ou da territorialidade. CPP vai ser aplicado aos crimes, aos processos que tramitem no território nacional, mas, excepcionalmente, na hipótese de tratado, convenção ou regra de direito internacional, na hipótese de jurisdição política, nos casos da justiça eleitoral ou da justiça militar e da legislação especial, ocorrem exceções e o CPP não se aplica ou se aplica de forma subsidiária, tá? Galera, um outro ponto importante, ó. O CPP, ele só vai ter aplicação nos atos processuais praticados no território nacional. Como assim? Eu sei disso, mas por que tu tá frisando isso? Pelo seguinte fato. Vamos imaginar um processo em tramitação aqui no Brasil. Eu, Felipe, estou sendo processado por um crime aqui no Brasil, tá? Então, tem um processo criminal em tramitação no Brasil, que é regido, é um crime comum, pelo CPP. Só que eu, Felipe, arrolo uma testemunha que mora na Holanda. Então, quando eu apresento lá minha resposta à acusação, eu digo, juiz, tem uma testemunha importante para minha defesa, só que essa testemunha mora na Holanda. O juiz vai ter que expedir uma carta rogatória, para possibilitar a oitiva dessa minha testemunha lá na Holanda. Então, o que acontece? O juiz do Brasil diz, juizão da Holanda, olha só, você tem que ouvir uma testemunha aqui, eu preciso da oitiva dessa testemunha para instruir meu processo. O juiz da Holanda recebe a carta rogatória e ele vai dar andamento à carta rogatória nos moldes da legislação holandesa, tá? Então, ali, eu quero ouvir uma testemunha na Holanda, meu processo está no Brasil, o juiz do Brasil acolhe meu pedido, o juiz do Brasil expede a carta rogatória, mas quando o juiz da Holanda receber essa carta rogatória, esse processo específico, esse procedimento específico da oitiva da testemunha na Holanda, da carta rogatória, vai ser regida pela legislação daquela nação, daquele país, tá? Só para a gente ver esse exemplo aqui, ó. Mais ou menos o que a gente já viu. Caio é réu em um processo criminal que tramita no Brasil e arrola como testemunha seu amigo Marcos, que mora na Holanda. A Justiça brasileira deverá expedir carta rogatória para a oitiva de Marcos, mas a tramitação da carta rogatória na Holanda deve observar regramento próprio, ou seja, a legislação holandesa. Tá, galera? Tranquilo. Depois nós chegamos aqui na aplicação da lei penal processual no tempo. Aquela história, né, de conflito de leis no tempo. Temos uma lei 1 aqui, a lei 2 aqui, a lei 3 aqui. Qual que eu vou aplicar? Como que vai ficar? Se o processo começou com a vigência da lei 1, ele vai ter que terminar com a vigência da lei 1 ou posso aplicar a lei 2 e a lei 3? Como que a gente vai resolver esse problema? É sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? Antes da gente identificar como que o nosso Código de Processo Penal funciona, qual é a teoria que foi adotada na nossa realidade, na nossa jurisdição, no nosso ordenamento jurídico, vamos dar uma olhadinha sobre algumas teorias sobre a lei processual penal nova, tá? Nós temos a primeira teoria, a teoria da unidade processual. Segundo essa teoria, uma lei processual penal nova não poderia ser aplicada a processos penais em curso, devendo ser aplicada somente aos processos que viessem a ser instaurados no futuro. Ou seja, o processo deveria ser regido por apenas uma lei processual penal. Então, seguinte, de acordo com essa teoria, se o processo começou com a lei 1, no meio do caminho veio a lei 2 não vai ser aplicada. O processo deveria todo seguir com a lei 1. É apenas uma teoria, tá, galera? Depois, teoria das fases processuais. Uma lei processual penal nova pode ser aplicada a um processo em curso, mas somente em uma fase processual seguinte. De acordo com essa teoria, seria possível a aplicação de mais de uma lei no processo, desde que cada delas em uma fase. Então é o seguinte, um exemplo que a gente poderia ter aqui. O processo começou com a lei 1, no meio do caminho veio a lei 2, mas o processo ainda está aqui no meio. Não pode aplicar de imediato a lei 2. Vamos imaginar que se encerre a primeira fase do processo, se encerre o primeiro grau de jurisdição, o juiz sentenciou, beleza. A partir daqui, então, pode o processo ser regido
pela Lei 2, tá? De novo, apenas uma teoria, não é nenhuma dessas o nosso CPP adota. E agora nós temos a teoria do isolamento dos atos processuais. Nesse caso, a lei processual nova pode ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mas somente será aplicável aos atos processuais futuros, não afetando a validade dos atos processuais já praticados sob a vigência da lei antiga. Para essa teoria, o mesmo processo pode ser regido por diversas leis. Então, um exemplo dessa teoria aqui. O processo começou com a Lei 1, vários atos processuais foram realizados sob a vigência, sob a orientação da Lei 1. No meio do caminho veio a Lei 2. Que acontece? A partir desse momento, a Lei 2 começa a reger o processo, se aplica imediatamente. Só que isso não afeta os atos que foram regidos pela Lei 1, tá? Fica tudo válido, só que a Lei 2 assume o processo daqui para frente. E aí depois veio a Lei 3. Uma Lei 3 aqui, acontece a mesma coisa. Isso aqui permanece válido porque foi regido pela Lei 2 e a Lei 3 assume daqui para frente. Tá, galera? Essa teoria foi adotada pelo nosso Código de Processo Penal. Então, no nosso Código de Processo Penal, nós temos a teoria do isolamento dos atos processuais, que se funda no princípio do tempus rege actum, ou seja, o tempo rege o ato, também conhecido como princípio do efeito imediato ou da imediata aplicação da lei processual. Então, se nós temos aqui um processo, no meio do caminho veio uma lei nova, essa lei nova tem aplicação imediata, lei processual, né? A lei processual tem aplicação imediata e se preserva a rigidez dos atos cometidos sobre a lei anterior. Não se afasta isso, tá? Isso permanece válido. Apenas a nova lei, dali para frente, começa a conduzir o processo. Um ponto importante, para a gente não confundir lá com a lei penal no tempo, tá? Aqui é lei processual penal. Se um processo começa com uma lei e no seu decorrer sobrevém uma lei processual penal mais gravosa, não há óbice para a sua aplicação aos atos futuros. Mesmo que a lei seja pior para o réu, ela vai ser aplicada de forma imediata, tá? E a lei não vai retroagir para desfazer ou invalidar os atos processuais já praticados, mas vai reger os atos ainda não realizados. Então, só para a gente entender, vamos imaginar, o processo começa aqui com a Lei 1. De acordo com a Lei 1, o sujeito tem 5 dias para apresentar a resposta à acusação. Só que ele ainda não apresentou a resposta à acusação, tá? Depois, não chegou na fase ainda de apresentar a resposta à acusação, sei lá por que motivo. No meio do caminho vem a Lei 2, que diminui de 5 dias para 2 dias. Houve uma modificação aqui estritamente processual, tá? O que mudou foi o processo. De 5 dias, caiu para 2 dias o prazo da resposta. Então, é uma lei processual nova, que é mais grave. Percebam que o sujeito ainda não apresentou a resposta, tá? E agora chegou no momento dele apresentar a resposta à acusação. Galera, o prazo para nossa resposta é 10 dias, tá? Eu estou usando aqui só de exemplo. E agora chegou o prazo para ele apresentar a resposta à acusação. Qual o prazo que vai ser? O prazo de 5 dias, que era da Lei 1, por quem começou o processo, ou um prazo de 2 dias da lei nova mais grave? Vai ser o prazo de 2 dias, porque a lei processual penal, ela tem efeitos imediatos. Tá, galera? Agora um ponto importante, tá? Cuidado aqui, ó. Se a lei nova carregar consigo conteúdo processual e conteúdo material, deverá se aplicar no que couber o regramento atinente à lei penal no tempo. Como assim? Vamos imaginar que uma lei nova ela tenha mudanças processuais e mudanças materiais. Se houver mudanças materiais benéficas ao sujeito, a lei vai incidir seus efeitos, a lei vai retroagir para auxiliar o sujeito. Então, se for uma lei mista com carga de processo penal e com carga de direito penal, e a lei de direito penal for mais benéfica, deve-se aplicar a lei de direito
penal mais benéfica para o réu, mesmo que tenha que retroagir, ou mesmo que não se aplique, mesmo que não retroage, se a anterior era mais benéfica. Tá, galera? Isso é importante da gente ter claro. Então, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. O cara estava sendo processado pelo processo aqui. Tínhamos a Lei 1. O crime que ele tinha cometido tinha como pena 5 anos, tá? E o prazo de recurso era 5 dias. Tudo exemplo, tá, galera? Agora, o processo andou. No meio do caminho veio uma Lei 2. Essa Lei 2 fez com que a pena do crime dele, que antes era 5 anos, passasse para 10 anos. E o prazo do recurso dele, que antes era 5 dias, passou para 10 dias. Nesse caso, pode essa lei voltar? Essa lei que aumenta a pena dele de 5 para 10 anos vai ser aplicada? Ele, quando for condenado, se for condenado, o juiz vai pegar qual pena? A pena de 5 anos ou a pena de 10 anos? O juiz vai pegar a pena de 5 anos, galera. Porque aqui nós estamos diante de discussão de pena, é uma discussão de direito penal material. E a lei de direito penal material nova, quando ela é prejudicial ao réu, ela não pode irradiar efeitos, ela não pode prejudicar o réu. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Nesse caso, ela não vai beneficiar o réu, portanto, ela não se aplica. Portanto, no que diz respeito à aplicação da pena, o juiz vai ter que considerar a pena antiga, tá? Porque é mais benéfica, não vai prejudicar o acusado. Essa lei não vai retroagir, não vai voltar para aplicar e irradiar efeitos ao réu. Mas o prazo, como é uma discussão estritamente de direito processual penal, vai ser aplicado o prazo da lei nova, tá? O que a gente tem que entender é que se nós estivermos diante de uma lei mista, uma lei com conteúdo material e conteúdo processual penal, a lei nova penal não vai poder prejudicar o cara, tá? Aí nós teremos lá as normas referentes à aplicação da lei penal no tempo. A lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Beleza, galera? Importante que isso fique claro. Mas não tem muito mistério também. Vamos dar uma olhadinha no que nos diz o Código Penal sobre isso. São 2 ou 3 artigos, acho que são 2 artigos só, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Então aqui, ó, o CPP abre falando disso, ó, dos processos em geral, disposições preliminares. Artigo 1º. Processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Então eles dizem, princípio da territorialidade aqui. Esse código, esse CPP, vai conduzir todos os processos penais do território brasileiro. E no final ele faz algumas ressalvas. Ressalvados os tratados, as convenções e regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os presidentes da República, com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos crimes de responsabilidade, os processos da competência da Justiça Militar. Aí temos algumas disposições que não estão atualizadas, tá? Os processos da competência do Tribunal Especial, os processos do crime de imprensa. Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos inciso 4º e 5º quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Então, a gente tem aqui a regra geral e as exceções, tá? Lembrando que depois houve jurisprudência, houve decisões jurisprudenciais do Supremo que modificou um pouco esses pontos, alguns desses pontos aqui, tá? Vamos lá. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, a lei nova processual penal começa a conduzir o processo dali para frente, mas não prejudica, não invalida os atos anteriormente praticados sob a vigência da lei anterior. Claro que nós precisamos identificar se tem
algum conteúdo de direito material. Se houver conteúdo de direito material na lei nova, aí a gente vai aplicar aquilo que for mais benéfico para o réu, que é a regra da lei penal no tempo. Artigo 3º, isso aqui apenas não conversamos ainda, mas é só para a gente ir dando uma olhada no que diz o artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Significa que a lei ela pode buscar uma interpretação que esteja além daquilo que a literalidade do texto diz. É possível que, caso haja uma lacuna em determinado ponto, a gente faça uma analogia para suprir essa lacuna em um ponto semelhante. Essa analogia não pode ser feita contra o réu, uma analogia in malam partem, que a gente diz. E também, caso não esteja um ponto muito bem explicado, é possível que ele seja suplementado por princípios gerais do direito. Depois a gente vê alguns exemplos específicos. Galera, vamos ver de que forma que nos cobram esse tipo de conhecimento. Vamos ver como é que esse tipo de conhecimento é cobrado em prova de concurso para a gente, tá? Vamos dar uma olhadinha. Ó, primeira questão. Acerca dos princípios gerais das fontes da interpretação da lei processual penal, bem como do sistema de processo penal, julgue o item que se segue. A lei processual penal vigente à época em que a ação penal estiver em curso será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Galera, é tranquilo, tá? Vamos de novo. Ó, a lei processual penal vigente à época em que a ação penal estiver em curso. Então, olha só. Processo aqui está em curso. Temos uma lei processual penal. Será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Aqui, ó, antes de se iniciar o processo, tinha uma outra lei processual penal. Foi essa lei que estava em vigor quando o fato foi praticado. Qual lei processual penal que vai ser aplicada? Essa que estava em vigência quando o fato foi praticado ou a nova que está em vigência quando do início do processo? No decorrer do processo. Vai ser aplicada essa lei nova, né, galera? Porque é uma lei processual penal, tem aplicação imediata. Se fosse uma lei penal, se estivéssemos diante de uma lei penal ou uma lei mista, penal e processual penal, a gente ia ter que identificar qual lei que é mais benéfica para o réu. Essa aqui, da data do fato, ou a nova. E a gente aplicaria a lei mais benéfica para o réu. Mas como nós estamos diante de uma lei processual, de duas leis processuais penais, aí a aplicação é imediata. Então agora a gente resolve. A lei processual penal vigente à época em que a ação penal estiver em curso será aplicada em detrimento da lei em vigor durante a ocorrência do fato que tiver dado origem à ação penal. Verdadeiro, galera, exatamente isso. Vai ser aplicada a lei que está em vigor e não a lei anterior. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Depois, a lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade. Certo ou errado? É exatamente isso. A lei processual penal deve ser aplicada imediatamente. Se aqui tem uma lei nova, essa lei nova vai ser aplicada imediatamente, mas os atos aqui anteriores, que foram realizados sob a vigência da lei antiga, permanecem válidos, tá? Então, isso está correto. Alternativa verdadeira. A resposta é verdadeira, assertiva verdadeira. Não se aplica o princípio da retroatividade da lei mais benéfica às normas de caráter híbrido ou normas mistas. E aí, lembra que a gente viu? O que vocês acham? Se aplica ou não se aplica? Se aplica, né, galera? É falso. Se a norma tem caráter misto, ó, vamos lá, vamos para aquele exemplo de novo. Então aqui, crime, melhor dizendo. Pena, 10 anos. Se a lei 9, isso aqui é a lei 1. Se a lei 2, mesmo posterior,
estabelece para o mesmo crime, que é o crime pelo qual o sujeito está sendo processado, a pena de 5 anos, essa lei vai retroagir e possibilitar que o réu seja beneficiado. Então, nas leis de caráter híbrido, as normas mistas, se aplica sim o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, tá? A lei mais benéfica, se houver conteúdo material nela, não só processual, ela vai se aplicar, vai retroagir se ela for mais benéfica para o autor do fato, para o réu. Norma que altere o Código de Processo Penal e crie nova hipótese de suspensão do prazo prescricional não deve ser aplicada a fatos ocorridos em data anterior à sua vigência, verdadeiro ou falso. Essa é um pouquinho mais difícil, galera. Por que é mais difícil? Porque a gente tem que ter ciência de qual é a natureza da prescrição. Qual é a natureza jurídica da prescrição? A prescrição, ela tem natureza jurídica de processo penal ou de direito penal. Ou de direito penal. Além disso, eu tenho que saber que criar uma hipótese de suspensão da prescrição é prejudicial ao réu. Por quê? Como é que se conta a prescrição? A prescrição se conta entre os marcos interruptivos, entre os marcos de suspensão. Então, vamos lá. O processo está andando aqui. O que é a prescrição primeiro? A prescrição é uma causa de extinção de punibilidade. O Estado, o Ministério Público, tem um X de tempo para me processar. Se ele perder esse X de tempo, se extingue a punibilidade. Então, vamos imaginar, só para a gente exemplificar aqui. O Estado precisa me processar em 10 anos. E, durante o processo aqui, durante os marcos interruptivos, passam 12 anos. O que aconteceu? Extinguiu a punibilidade. O Estado não poderá mais me condenar, porque prescreveu. Agora, a prescrição, ela tem alguns marcos interruptivos. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui passaram 3 anos, só que aqui o juiz recebeu a denúncia, que é um marco interruptivo. Então, começa a contar do 0. Esses 3 anos não são contados para a minha prescrição. Zero a minha prescrição a partir daqui. E isso é regra de direito penal, não de direito processual. Então, no nosso caso aqui, teve uma norma que alterou o CPP e criou uma nova regra de direito penal, ou seja, uma nova hipótese de suspensão do prazo prescricional. Deve ou não deve essa nova lei ser aplicada aos fatos anteriores? Percebam que é uma lei prejudicial para o réu. Significa que a lei não deve ser aplicada, né? Então, está correto. Essa lei aqui, como ela criou uma nova hipótese de suspensão, ou seja, ela prejudicou o réu, vamos imaginar que aqui no meio do processo tem incidência essa nova hipótese de prescrição. Então, ficaria 6 anos, zerou, mais 6 anos, não ia prescrever. Como é uma lei pior, ela não se aplica ao acusado, cujo crime que está sendo imputado ocorreu antes da sua vigência. Tá? Adiante. Lei processual nova de conteúdo material, também denominada híbrida ou mista, deverá ser aplicada de acordo com os princípios da temporalidade da lei penal e não com o princípio de efeito imediato consagrado no direito processual penal pátrio. Certo ou errado, galera? Exatamente, é o que a gente falou, né? Exatamente, deve ser regida pelas normas da lei penal e não da lei processual penal. No sistema... Opa, esse aqui ficou antigo, ó. Vamos ver. No sistema inquisitivo, a confissão é considerada a rainha das provas e predominam nele procedimentos exclusivamente escritos. Certo ou errado? É isso aí, galera. Sistema inquisitivo, confissão como rainha das provas, tarifa probatória, né? As provas tinham um valor e os procedimentos eram escritos, não eram orais. Dado o princípio da territorialidade, o CPP é aplicado em todo o território nacional, inclusive no que se refere aos processos de competência da justiça militar. Certo ou errado? Errado, né, galera? A justiça militar é um dos exemplos que a gente viu de exceção ao princípio da territorialidade. O que vai reger os processos de competência da justiça militar é o Código de Processo Penal Militar. Nova lei que altera as regras de intimação no processo penal. Intimação, matéria processual penal. Tem aplicação imediata, tornando automaticamente inválidas nos processos em curso todas as intimações já realizadas sob a forma da lei revogada.
Primeira parte está certa, tem aplicação imediata, porque é uma norma de caráter processual. Segunda parte está errada, não invalida os atos praticados sob a vigência da lei anterior. Então, a assertiva é falsa, tá, galera? Está errado. Com relação à aplicação da lei processual no tempo, assinale a opção correta. Lei processual penal anterior à nova lei continuará a ser aplicada nos processos que se iniciaram sob sua vigência. Errado, né? Aplicação imediata. B. Nova lei processual penal retroage para alcançar os atos praticados na vigência da lei processual penal anterior. Também errado. Mantém-se válidas as disposições praticadas sob a vigência da lei anterior. Nova lei processual penal tem incidência imediata nos processos já em andamento. Certo ou errado? Corretíssimo, galera. Letra C de churrasco é a nossa alternativa certa. Vamos ver a D. Atos processuais realizados sob a vigência da lei processual penal anterior à nova lei serão considerados inválidos? Não, são válidos. Nova lei processual penal será aplicada apenas nos processos que se iniciarem após a sua publicação. Não, será aplicada imediatamente. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, me chamem. Vamos que vamos. Beijo no coração de vocês e até mais.